fim de janeiro, a União Europeia estabeleceu um embargo à carne brasileira. Nosso produto foi considerado sem garantias sanitárias e de qualidade. Algumas exigências de rastreamento dos rebanhos estariam sendo descumpridas. O Brasil pode agora entrar numa batalha comercial contra essas exigências da Organização Mundial do Comércio. A Comissão de Agricultura da Câmara está acompanhando o caso e eu vou conversar agora com o deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, que faz parte da comissão. Muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta, deputado. Prazer estar aqui. Deputado, os europeus não estão muito confiantes. Qual é a razão para eles não estarem muito confiantes em relação à carne brasileira? Ou, na verdade, eles não estão querendo muita concorrência, estão jogando duro aí no jogo de comércio? Na verdade, esta é, no fundo, uma guerra comercial. A gente sabe que todos esses argumentos sanitários, técnicos, eles têm uma origem de concorrência. Quando nós levamos a nossa carne ao mercado europeu e competimos com produtores locais que veem os seus interesses prejudicados, evidentemente que há reação por parte daqueles produtores e tudo fazem para que se tenha a menor entrada possível do nosso produto. E aí, em função desta situação e das brechas que nós possibilitamos a eles, criou-se essa situação de embargo. Então nós demos brechas, existem falhas no nosso sistema. Queria que a gente começasse explicando como que é feito esse sistema, que tem um nome bem interessante, chama SISBOV, né, que é o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina, que são os búfalos. Esse sistema parece bastante moderno, mas ele tem falhas, deputado? Nós temos, na verdade, um histórico de controle sanitário animal não muito bom. A nossa credibilidade no mundo inteiro não é das melhores. Mesmo com a instituição desse SISBOV, desse sistema? Mesmo com esta situação, nós tivemos casos já recorrentes, por exemplo, de aftosa. Nós não temos um controle adequado de vacinação do nosso rebanho, então qualquer coisa deixa esse pessoal da Europa e até de alguns outros países sempre desconfiados da nossa situação. O que aconteceu com o sistema SISBOV? Nós estabelecemos, em algum momento, com os nossos clientes da Europa, algumas regras que nós nos propusemos. As regras foram por nós mesmos concordadas. Então, estabeleceu-se um convênio sanitário e que, por sequência, seria o fator que direciona a atividade comercial e que nós concordamos com ela. E estas regras, elas não foram totalmente estabelecidas. Então, é mais uma situação de credibilidade que nós não atendemos. É evidente que nós temos muito mais do que 300 propriedades, muito mais do que 1000 propriedades. Nós devemos ter, eu diria assim, sem exagero, mais de 5.000 propriedades que estariam habilitadas hoje para exportar e atender o mercado europeu. Nós temos algumas diferenças importantes do nosso produto em relação ao que é a Europa. Por exemplo, nós aqui deixamos o pasto todo, o gado à solta, os nossos animais, eles se alimentam de capim, de matéria verde, quando na Europa, na metade do ano, esses animais são confinados, eles comem ração e muitas vezes a origem disso é duvidosa. Lá nós tivemos vaca louca e aqui nós nunca tivemos uma coisa grave desse tipo, então a nossa qualidade é inquestionável. Apenas nós próprios estabelecemos as regras e não cumprimos elas adequadamente. No mercado comum, os compradores vieram aqui, nos auditaram, viram brechas onde eles tiveram oportunidade, então, de fazer com que esse embargo acontecesse. E eles estabeleceram, o senhor falou sobre a quantidade de locais em que nós estariam habilitados a produzir e a oferecer essa carne, falou até em mais de 2.000 ou 5.000 estabelecimentos, mas eles estabeleceram um limite de 300, é isso? Estariam habilitados a vender carne para a Europa? Bem, no afã de querer consertar isso de forma mais rápida possível, as nossas autoridades encaminharam uma lista extensa, quase 3.000 propriedades, 2.800 ou coisa assim. Isso também já deu
uma desconfiança por parte do comprador. Ora, se você tinha 300 propriedades listadas e habilitadas, de repente você manda uma relação de 10 vezes mais do que isso já deu a eles um sintoma de que alguma coisa poderia não estar certa. Então, acabaram deixando de lado, não aprovaram aquela lista extensa e limitaram novamente a que 300 propriedades só fossem habilitadas. É ridículo isso até, porque com 300 propriedades habilitadas, você não faz nem volume, você não faz containers suficientes para você embarcar, para você ter escala comercial e vender carne para a Europa. Então, não faz sentido. Agora que se fazer todo um trabalho paciencioso, ter que negociar, dialogar com os nossos clientes, em última instância são clientes do mercado comum, para que a gente paulatinamente retorne de novo a mais propriedades e que nós possamos ter amanhã 2.000, 3.000 ou 5.000 propriedades, fazendas habilitadas para exportação. Você acredita que existe alguma possibilidade de esse embargo à carne se estender a outros setores como o mercado de aves ou de suínos? Em algum momento eu pessoalmente tinha um temor forte sobre isso. Nós vivemos intensamente essa atividade, estamos envolvidos na área de avicultura e os avicultores também se preocuparam com isso. Por quê? Porque o mercado comum europeu ele é referencial para o mundo inteiro. Então, se um país da África, se um país da Ásia, ele quer comprar produto brasileiro e ele não tem uma relação sanitária ainda estabelecida com o país, o que é que ele faz? Ele usa o referencial mercado comum europeu. Ou seja, você vende para a Europa, ok, então eu também autorizo e você também vende para o nosso país, que seja europeu ou asiático, enfim, qualquer um deles. E aí, o temor é que, se nós não resolvermos urgentemente esta situação, este conflito, este efeito dominó que isso pode proporcionar, vai bater nas carnes de aves, nas carnes de suínos, e é aí que complica na situação do mercado de carnes do Brasil todo, que hoje é uma das grandes pautas do comércio exterior. Bom, deputada, a Comissão de Agricultura aqui da Câmara, da qual o senhor faz parte, esteve conversando com o ministro. Qual foi a sua impressão? O senhor acredita que as medidas que estão sendo estudadas para enfrentar essa situação estão sendo adequadas? Qual é a sua expectativa? Bem, há alguns radicais que querem que o governo, o governo brasileiro, através do Ministério, bata de frente, coloque o mercado comum europeu no paredão. Alguns até propuseram retaliações, tipo, não compra a nossa carne, vamos deixar de comprar o vinho da França, o produto da Alemanha, da Itália e assim por diante. Nós entendemos que esse não é o caminho. O caminho é o diálogo, o caminho é a negociação. E nós entendemos que, apesar de alguns erros terem ocorrido, mas é passado, isso não se conserta mais, o que aconteceu, temos que olhar para frente. E o governo, através do Ministério, está no caminho certo, negociando, trazendo agora, no final do mês, entre final de fevereiro e começo de março, nós teremos uma nova missão que vai auditar vai selecionar algumas propriedades, fazer algumas amostragens e vai ver se nós já cumprimos uma boa parte da nossa lição de casa. E isso avançando, nós poderemos expandir das 300 para as 500 e vamos evoluindo e em pouco tempo eu acredito que nós tenhamos essa solução equacionada. Bom, deputado, muito obrigada pela entrevista, então aqui é o Palavra Aberta. Agradecemos nós, muito obrigado. Obrigada e obrigada a você de casa. Até o próximo programa. Tchau.